Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver mais uma técnica aqui para extrair comandos SQL de uma base de dados, né? O arquivo em questão vai ser esse aqui, SQL Schema. Tá? A minha base de dados, eu vou abrir ela aqui no SQLite Studio. Vou adicionar um banco de dados. O banco de dados, ele chama isso aqui, new. Tá no diretório Udemy. New. Então ele abre, quando vem aqui duas vezes, você vê que tem várias tabelas. Você vê que tem eventos. Eu venho aqui em dados dos eventos. Eu tenho Hackathon, é o evento que tem o ID, Event ID de 4, tá? Então esse é minha base de dados, new.db. Bom, primeiro passo, esse programa ele foi extraído aqui desse site aqui, tem uma licença MIT, tá? E aqui tem os códigos no GitHub que eu dei uma adaptação para cá. Então você vê aqui as bibliotecas que vão ser necessárias, a chave da OpenAI, e eu abro a LLM aqui no modelo GPT-4o Mini. Ok, então o objetivo aqui é o seguinte, eu quero que você me dê o comando SQL, mas eu não vou te dar os dados da base. Essa aqui é uma alternativa, vamos dizer assim, de segurança, né? Eu quero que você me dê o comando, mas eu só vou te dar o esquema. Eu não vou te dar os dados da base de dados propriamente dito. Não vou passar isso para você. Então, eu quero que você monte o comando só olhando o esquema. Então, essa função aqui, extract schema, ela vai conseguir extrair o esquema da tua base de dados, da tua DB URL. Tá? Aqui vai ser o prompt que eu vou usar para LLM, tá? Você é um assistente de IA para consulta de SQL, com base nas solicitações do usuário. Você tem acesso ao esquema abaixo, que eu vou ter lido, eu vou passar para ele. Com base nesse esquema, gere uma consulta SQL para responder a seguinte pergunta. Aí vem a question. E eu quero que você me responda a SQL query, tá? Então, eu vou montar esse prompt, né? Que vai ter duas variáveis, esquema e o question, tá? Vou montar minha chain. Chain vai ser uma combinação de prompt com LLM, tá? E vou criar essa função aqui para chamar SQL query, né? Que simplesmente vai chamar o chain invoke, onde eu vou passar meus dois parâmetros, o esquema e o question. Isso vai entrar para o prompt, eu vou montar o prompt e depois eu vou mandar para LLM. Então tem tudo pronto aqui. A minha base de dados é new.db. Eu vou então chamar o extract schema, que ele vai pegar o newDB, vai extrair o esquema e vai colocar como resposta, vai me dar o esquema. E eu vou imprimir o esquema para ver se ele leu certinho. Ok, ele leu certinho, aqui está o esquema. Então todas as tabelas, todos os campos, e ele já tem todas as informações da tabela. Então, a minha pergunta é, encontre o registro ID do hackathon. O detalhe é que o nosso hackathon aqui está em maiúsculo, tá? E eu estou escrevendo o hackathon em minúscula, tá? Então, ele vai gerar a query a partir da consulta na LLM, tá? Então, vamos ver qual vai ser a resposta que ele vai me dar. Olha, para encontrar o Registration ID no hackathon, precisamos primeiro identificar o Event ID na tabela Events. Em segunda, podemos buscar o Registration ID na tabela Event Registration, que corresponde a esse elemento Event ID. Então, ele consultou duas tabelas. Ele foi na primeira tabela, que foi a Events, né? Foi nessa tabela Events. Aí ele procurou o Event ID 4. Depois ele foi numa segunda tabela, no Event Registration. Event Registration. Aqui ele procurou o Event ID 4 e ele obteve o Registration ID. Tá? Porque eu estou procurando o Registration ID, não é o Event ID. Aí ele foi na segunda tabela e consultou. Então você vê que tem duas tabelas, que ele teve que fazer um join nas duas. E a query foi essa aqui. Vamos ver se essa query
funciona. Eu vou pegar aqui, nós sabemos que o Registration ID foi 4, né? Vamos ver, abrir o editor do SQL, vou botar minha query. Aqui ele não achou, porque o Registration ID aqui está com o hackathon maiúsculo, minúsculo. Se eu botar o hackathon maiúsculo, ele já encontra. Registration ID de 4. Então você vê que a query está correta. A única questão aqui que houve aí uma questão aí do maiúsculo e do minúsculo, né? Mas a query está correta. Ou seja, ele consegue me dar a query sem a necessidade de eu passar os dados. Eu não passei os dados para ele. A única coisa que eu passei foi o esquema. É isso. Muito obrigado, então.